Vamos em frente. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Daniel Vilela, MDB de Goiás, vai indicar nos próximos dias um relator para a proposta de mudança constitucional que torna automática a prisão de quem for condenado em segunda instância. Foi isso, Augusto Nunes, que o Sérgio Moro pregou na entrevista do Roda Viva, que marcou a sua despedida. Exatamente. Quer dizer, mesmo com qualquer eventual decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, o Congresso Nacional, por meio dos seus parlamentares eleitos pelo povo, podem votar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para esclarecer aquele trecho da Constituição e deixar bem claro que criminoso condenado em segunda instância vai para a cadeia. E para o deputado Daniel Vilela, o Congresso não pode se omitir em relação ao assunto. Além disso, ele lembra que, se for aprovada, a mudança não pegará apenas corruptos, mas grandes traficantes e outros criminosos, o que é sempre bom lembrar. Essas manobras aí do Marco Aurélio Mello, elas vão beneficiar bandidos violentos também, que vão ter de conviver em liberdade com a sociedade. O cidadão brasileiro indefeso vai ficar convivendo com um assassino condenado em segunda instância, com um estuprador condenado em segunda instância, com um pedófilo condenado em segunda instância, com um traficante condenado em segunda instância, enquanto o ministro Marco Aurélio Mello tem lá uma escolta de seguranças para defendê-lo. A população não tem isso não, Augusto. Exatamente. Vamos repetir a exaustão, gente. Para beneficiar o Lula, a minoria do Supremo está disposta a libertar todo tipo de bandido que só não oferece perigo a eles porque eles são escoltados, né, com o nosso dinheiro, só isso. José Maria Trindade, é uma pena que a disputa parlamentar no Brasil ela passe tão batida sem que os parlamentares, que são muitos, são 513 na Câmara dos Deputados, 81 senadores, sem que eles exponham exatamente as suas ideias e sem que a população também tenha muitos meios de cobrar deles posições. É preciso que haja um engajamento maior nas redes sociais. Eu até sugeri outro dia que movimentos de rua fizessem aqueles, que nem eles fizeram o placar do impeachment, com o quadrinho, a imagem de cada candidato a deputado, de cada candidato a senador, e cobrar deles o compromisso com a assinatura numa PEC dessa, que autorize a prisão após condenação em segunda instância. Isso não é certo. Essa história do Congresso se omitir é uma casa cara, custa 11 bilhões de reais, 11 bilhões. A maioria desse dinheiro gasto aí, 85% em salários altos, né? Aqui a terra onde um policial, e os policiais que nos escutam, né, devem tremer. Um policial aqui ganha 29 mil reais, se aposenta com mais de 30 mil reais no teto. 33.700 reais é a aposentadoria de um policial na Câmara dos Deputados e um policial no Senado Federal. Não que todos os deputados, os policiais não mereçam receber, mas que é uma humilhação para com os outros policiais que correm atrás de bandidos no dia a dia. Então, essa é a verdade. O Congresso é uma casa cara e não trabalha. Devia ter regulamentado esse assunto, sim. Prisão em segunda instância e mais autonomia para o juiz prender até antes da condenação em segunda instância. Eu acho que o juiz é que tinha que definir. O juiz sabe, o juiz pega os autos e sabe se aquele indivíduo deve ou não ficar preso. Eu tenho a impressão que o povo que nos escuta deve ficar, já não era assim não? Não, não é não. Quem tem dinheiro para apelar, quem não tem dinheiro, fica preso até além da conta. Mas quem tem dinheiro para apelar, só é preso lá no segundo tempo, lá depois da condenação total no Supremo, ou seja, não há punição. E isso é muito sério, porque incentiva muito a criminalidade com esse sentimento de que ninguém será punido. A impunidade é o pior dos mundos. Eu acho que o Congresso Nacional está, sim, devendo a regulamentação, a retificação desta postura constitucional de que quem é condenado em segunda instância é porque perdeu toda a capacidade de discutir o processo. Já está condenado. O STJ e o Supremo para excepcionalidades e defesas, chamadas defesas jurídicas, onde se não discute provas. Olha aqui, uma hora o jogo tem de acabar. Então eu vou falar aqui com a autoridade de palmeirense derrotado, tá? É o seguinte, eu estava vendo o jogo ontem. Palmeiras começou em vantagem, que foi desfeita em 1 minuto, porque foi o Corinthians fez o gol.
Tudo bem. Aí o Palmeiras atacou, podia estar argumentando, né? Dominou o jogo e tal, interessa, não fez gol. Na hora da disputa de pênaltis, também por muito, assim, houve um pênalti que o juiz deu, o pênalti a favor do Palmeiras e depois voltou atrás. Tá lá. Sou palmeirense, eu poderia também ficar falando, peraí, esse pênalti? Tem que ter pênalti. Marcou pênalti, como é que vai voltar? Não, eu fiquei ali assistindo ao final do jogo. Não, você podia entrar com embargos infringentes, embargos de declaração. E tal, e dizer, o Palmeiras é inocente, o Palmeiras vai ter que ganhar esse campeonato. Aí, na disputa de pênaltis, como todos vimos, os palmeirenses erraram mais do que os corintianos fizeram os gols necessários e ganharam o campeonato. Ponto final. Ponto final. Por que eu não estou aqui como palmeirense dizendo, e o pênalti? Peraí, vamos recomeçar esse jogo. Não ocorreu ninguém, nem ao mais fanático dos torcedores, como não ocorreria. Isso ocorre ao Fluminense lá no Rio de Janeiro. Se o resultado fosse o contrário, porque o jogo acabou. Chega, ponto. É isso o que os lulistas fanáticos demais deveriam fazer, até para deixar em paz o pessoal que tem mais coisas úteis a resolver do que esse caso já decidido. Exatamente. A maioria da população brasileira queria a prisão do Lula e mesmo assim ela comemora como uma vitória parcial com receio de que ele vai ser solto ali na frente, claro, porque as articulações continuam e a população brasileira já está acompanhando essas articulações no Supremo Tribunal Federal principalmente e sabe que elas podem ser bem-sucedidas. Se não for nessa quarta-feira, vai haver outras e a gente vai continuar vigilante sempre aqui em Os Pingos nos Is. E é bom dizer, seguir as regras é uma reivindicação básica. Nem a gente, eles podem recorrer 300 vezes, as 300 vezes nós estaremos aqui para dizer que isso é uma farsa. Exatamente. Complemente aí, Zé Maria. Seguir as regras é uma recomendação básica, né? Seguir as regras estão aí, pronto. Seguiu, pronto, né? Foi condenado em última instância, que é a segunda instância, e pronto, tem que ir para a cadeia e esperar. Mas não, fica tentando refazer, mudar, trocar ministro. Aí não dá, né? Exatamente. E seguindo aí nessa linha de escárnio, a Folha informa que o abaixo-assinado apoiando a candidatura de Lula, adivinha que, ao Nobel da Paz, juntou 100 mil assinaturas em cerca de 5 horas. Aspas, a contribuição de Lula da Silva para a paz... Eu tenho que rir, né? Está entre os feitos mais concretos da vida do povo brasileiro, fecho aspas, diz o texto de Adolfo Pérez Esquivel. É um argentino lá que está fazendo essa pressão, um militante também. Aí não dá, né?